O milionário enfrenta 13 histórias terrorizantes de um mendigo negro, que mudam tudo. Fernando sempre se sentiu em casa na floresta, rodeado por árvores antigas. Os anos como biólogo não apenas lhe deram conhecimento sobre ecossistemas, mas também o fizeram sentir a vida pulsando ao seu redor. No entanto, o que encontrou na serra envolta em neblina foi muito além de suas expectativas. A espessa bruma, como um cobertor de mistério, parecia esconder segredos de um passado sombrio, e as turbinas eólicas, que prometiam energia limpa, sussurravam promessas que Fernando agora começava a duvidar. Ele e seus amigos, Robson e Daniel, chegaram lá buscando inspiração, mas o clima logo se tornaria claustrofóbico. Com cada passo, a neblina se tornava mais densa, criando uma sensação de que algo observava cada movimento. Durante uma parada para respirar, uma mulher local surgiu do nada, seus olhos carregando uma sabedoria antiga. Essas montanhas guardam camadas de história que vocês não. Fernando sentiu um aperto no peito. Uma culpa esmagadora o invadiu. O que fazer? Ele sabia a verdade, mas a ideia de contar aos outros o que realmente aconteceu o apavorou ainda mais. Decidiu criar uma nova narrativa, uma versão em que Robson havia ido embora para buscar algo. Cada palavra o afundava mais em sua própria incerteza moral. Nesse mesmo dia, Lucas, um trabalhador de guarda-móveis, teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Uma mulher misteriosa e encharcada apareceu em sua porta. As roupas coladas ao corpo, a expressão de desespero puro. Ela buscava seu filho perdido há anos. As dores de Lucas se tornaram palpáveis, como um nó na garganta. Entre as histórias de Fernando e os próprios medos de Lucas, uma teia de terror psicológico começava a se formar, revelando segredos enterrados em ambas as vidas. Enquanto a serra sussurrava segredos a Fernando, uma pergunta o consumia. Conseguiria escapar da verdade? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando sentiu o coração disparar. O sussurro distante se intensificou, como se a floresta estivesse se comunicando, exigindo atenção. Sua mente, cheia de incertezas, hesitou entre correr ou ficar. A realidade começou a se distorcer. A neblina parecia abrir espaço, revelando algo titânico bem à sua frente. Do nada, um grito cortou o silêncio. Um eco profundo e doloroso. Era Lucas, em pânico, segurando a mulher que lhe batera à porta. Ela é uma impostora! Ela estava desenfreado, os olhos arregalados e a voz tremida. Fernando olhou para a mulher, um misto de desespero e raiva. Mas não era só isso. Algo nos traços dela parecia familiar. Lucas, calma! Fernando implorou. O que está acontecendo? Lucas gesticulou freneticamente, quase caindo. Ela sabe coisas sobre mim, Fernando. Coisas desse lugar. Não é só uma mãe à procura do filho.
O medo na voz de Lucas fez o estômago de Fernando se revirar. A mulher então se virou lentamente, encarando Fernando. Seus olhos eram profundos e eram como se ela estivesse olhando diretamente na alma dele. Você não se lembra, né? Não consegue enxergar a verdade? A neblina a cercava, tornando sua imagem quase etérea. Fernando sentiu um nó na garganta. Como assim, verdade? Do que você está falando? Ele perguntou, tentando manter a calma, embora o coração estivesse em um tropeço. A mulher deu um passo à frente, e por um momento a bruma a iluminou como um holofote, revelando marcas e cicatrizes. Você vai entender. A serra cobra seu preço. A história de Robson não é só dele. Ela fez uma pausa dramática, prendendo a respiração de todos. É sua também. Foi um soco no estômago. Fernando deu um passo para trás, mal conseguindo processar as palavras. Lembranças estavam vindo à tona, imagens de sua infância, como flashes de um filme distorcido. Ele se lembrou de um garoto na escola, um amigo que havia desaparecido sem explicação. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Não posso mentir para quem não está preparado para ouvir. Ela respondeu com uma calma que desafiava a intensidade do momento. O pânico de Lucas agora era contagioso, e a floresta começou a rugir novamente, como se estivesse rindo das revelações. Fernando terminou de desmoronar. O que você quer de mim? Perguntou a voz quase um sussurro. Eu quero que você escolha enfrentar o que você realmente é ou continuar nessa ilusão. A mulher se aproximou. Seus olhos a revelavam. O que aconteceu com Robson está interligado a você. Um novo despertar ou um novo erro. O destino é cru e a serra só aceita quem tem coragem para enfrentar a sua verdade. A neblina ao redor chicoteou desafiante. Os sons da floresta tornaram-se outro grito, um chamado da própria natureza. Tudo estava sobrecarregado de uma tensão insuportável, e Fernando parecia preso entre revelações e a necessidade de compreender. Antes que ele pudesse articular uma resposta, um estalo retumbou nas árvores. Um clarão ofuscante cortou a escuridão. A serra, finalmente, parecia cobrar sua oferta. Um grito ecoou, não de Lucas, mas do próprio Robson, vinda das profundezas da floresta. A borboleta das lembranças agora estava prestes a revelá-los. Fernando sentiu que a escolha estava batendo em sua porta, e o pânico o envolveu. O que era verdadeiro? As perguntas martelavam na mente. Um labirinto sem saída. Você vai se arrepender se não agir, ela gritou, a voz ecoando em meio ao caos. E assim, com a neblina turva e as vozes crescendo, Fernando ficou ali, paralisado. O que realmente estava em jogo? Qual seria o preço de descobrir a verdade? Fernando estava paralisado. O peso das palavras da mulher se abatia sobre ele, como se a floresta em si estivesse aguardando sua resposta. O sussurro da neblina aumentou, e o eco distante de Robson continuava a reverberar em sua mente, emaranhando-se com o desespero de Lucas. Escolha! A voz da mulher soava como um cântico sombrio, chamando-o a agir. Ele viu a frustração e a angústia nos olhos de Lucas, mas tudo pareceu se desvanecer quando um segundo grito cortou o ar, desta vez mais perto. Um estalo agudo, como se algo tivesse rasgado a própria realidade. A bruma ao redor deles começou a se contorcer,
e uma figura se materializou, quase como um pesadelo, emergindo do nada. Era Robson, mas não era o Robson que Fernando conhecia. A pele dele estava pálida, olhos arregalados e um semblante que refletia pura desolação. Fernando, ele gritou, a voz distorcida, como uma gravação danificada. Você não sabe. Você precisa ouvir. O pânico tomou conta de Fernando. Ele queria correr, mas estava grudado no lugar. Lucas, ao seu lado, estava em um estado de frenesi, gritando para Robson. O que aconteceu com você? Robson avançou, mas a mulher colocou a mão no peito dele, como se impedisse que se aproximasse mais. Ele não pode sair daqui, não até que a verdade venha à tona, disse ela, a voz quase um sussurro. Antes que Fernando pudesse questionar, a neblina começou a girar mais rápido, criando um vórtice ao seu redor. Fernando olhou para Robson, seu amigo, e a memória de uma infância cheia de risadas começou a se misturar com flashes de coisas que ele fora forçá-lo a esquecer. No interior daquela bruma, uma imagem chocante surgiu. Um acidente, um grito, uma obscura verdade que o havia perseguido durante toda a vida. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Robson falou, agora um eco de uma voz familiar, mas tão estranha. Você foi o motivo, Fernando. O que aconteceu naquela noite? Pare! Fernando gritou, suas emoções explodindo em uma onda. Não faça isso! Não pode ser verdade! Mas tudo o que ouviu foi o riso distante, alto e cheio de desprezo. Ele sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Robson tinha desaparecido um dia, e de alguma forma ele estava conectado àquele evento terrível que havia perseguido suas lembranças. Lucas, cada vez mais agitado, levantou a mão. Fernando, não escute ele. Ele está manipulando você. A mulher olhou para Lucas e, em um movimento ágil, estendeu a mão. Você não pode entender. Ele não está mentindo. Mas vocês dois precisam decidir se vão enfrentar isso ou viver na mentira. Seus olhos profundos pareciam acender uma faísca de compreensão dentro de Fernando. Ele queria acreditar que poderia escapar, mas toda a sua vida havia sido construída em torno de segredos. E então o que parecia um momento de revelação virou um desespero total. Robson, transformado em um espectro de dor, se virou e começou a correr de volta para a floresta. Você tem que vir comigo, Fernando, ele gritou, a voz perdendo-se na névoa. Não, Fernando gritou, mas algo dentro dele o empurrou para frente. Os olhos da mulher eram como lâmpadas na escuridão. Você precisa escolher, Fernando. O que aconteceu não pode ficar oculto para sempre. A serra rugiu, como se estivesse cheia de vida, e tudo desmoronou novamente. Algo se moveu entre as árvores. Algo escuro começou a se arrastar para mais perto. Um uivo distante, um chamado que não poderia ser ignorado. Fernando sentiu o terror encher sua mente, puxando-o para a escuridão que o cercava. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele fechou os olhos, o peso de suas escolhas esmagando-o. O que aconteceria se ele enfrentasse a verdade? O que aconteceria se ele não o fizesse? A neblina girava mais rápido, e o som dos gritos misturava-se ao rugido da serra. Uma dúvida profunda se instalou. O que era real? E qual seria o verdadeiro preço a pagar por descobrir a verdade? As perguntas ecoaram em sua mente, enquanto a escuridão se aproximava como um predador faminto.
Fernando estava paralisado. O peso das palavras da mulher se abatia sobre ele, como se a floresta em si estivesse aguardando sua resposta. O sussurro da neblina aumentou, e o eco distante de Robson continuava a reverberar em sua mente, emaranhando-se com o desespero de Lucas. Escolha. A voz da mulher soava como um cântico sombrio, chamando-o a agir. Ele viu a frustração e a angústia nos olhos de Lucas, mas tudo pareceu se desvanecer quando um segundo grito cortou o ar, desta vez mais perto. Um estalo agudo, como se algo tivesse rasgado a própria realidade. A bruma ao redor deles começou a se contorcer, e uma figura se materializou, quase como um pesadelo emergindo do nada. Era Robson. Mas não era o Robson que Fernando conhecia. A pele dele estava pálida, olhos arregalados e um semblante que refletia pura desolação. Fernando, ele gritou, a voz distorcida, como uma gravação danificada. Você não sabe. Você precisa ouvir. O pânico tomou conta de Fernando. Ele queria correr, mas estava grudado no lugar. Lucas, ao seu lado, estava em um estado de frenesi, gritando para Robson. O que aconteceu com você? Robson avançou, mas a mulher colocou a mão no peito dele, como se impedisse que se aproximasse mais. Ele não pode sair daqui, não até que a verdade venha à tona, disse ela, a voz quase um sussurro. Antes que Fernando pudesse questionar, a neblina começou a girar mais rápido, criando um vórtice ao seu redor. Fernando olhou para Robson, seu amigo, e a memória de uma infância cheia de risadas começou a se misturar com flashes de coisas que ele fora forçado a esquecer. No interior daquela bruma, uma imagem chocante surgiu. Um acidente, um grito, uma obscura verdade que o havia perseguido durante toda a vida. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Robson falou, agora um eco de uma voz familiar, mas tão estranha. Você foi o motivo, Fernando. O que aconteceu naquela noite? Pare! Fernando gritou, suas emoções explodindo em uma onda. Não faça isso. Não pode ser verdade. Mas tudo o que ouviu foi o riso distante, alto e cheio de desprezo. Ele sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Robson tinha desaparecido um dia e, de alguma forma, ele estava conectado àquele evento terrível que havia perseguido suas lembranças. Lucas, cada vez mais agitado, levantou a mão. Fernando, não escute ele! Ele está manipulando você! A mulher olhou para Lucas e, em um movimento ágil, estendeu a mão. Você não pode entender. Ele não está mentindo. Mas vocês dois precisam decidir se vão enfrentar isso ou viver na mentira. Seus olhos profundos pareciam acender uma faísca de compreensão dentro de Fernando. Ele queria acreditar que poderia escapar, mas toda a sua vida havia sido construída em torno de segredos. E então, o que parecia um momento de revelação virou um desespero total. Robson, transformado em um espectro de dor, se virou e começou a correr de volta para a floresta. Você tem que vir comigo, Fernando, ele gritou, a voz perdendo-se na névoa. Não, Fernando gritou, mas algo dentro dele o empurrou para a frente. Os olhos da mulher eram como lâmpadas na escuridão. Você precisa escolher, Fernando. O que aconteceu não pode ficar oculto para sempre. A serra rugiu como se estivesse cheia de vida e tudo desmoronou novamente. Algo se moveu entre as árvores, algo escuro começou a se arrastar para mais perto.
Um uivo distante, um chamado que não poderia ser ignorado. Fernando sentiu o terror encher sua mente, puxando-o para a escuridão que o cercava. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. De repente, um clarão iluminou a floresta e uma figura familiar surgiu. Era a mulher que havia se aproximado deles antes. Vocês não podem ignorar o que a serra quer revelar. Ela gritou, mas suas palavras estavam emaranhadas com uma voz que era profunda e poderosa, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Fernando congelou. O eco da voz da mulher se misturou com a de sua própria mãe, aquela que ele acreditava ter perdido. Mãe? Ele sussurrou, incrédulo, enquanto a névoa se dissipava lentamente, revelando uma realidade sombria e distorcida. E foi quando a revelação veio. A mulher, aquela que parecia ter todas as respostas, sorriu. Adeus, Fernando. Agora você sabe a verdade. A serra não é apenas um lugar. Ela é uma entidade, e você sempre fez parte dela. Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não só havia perdido um amigo, ele havia perdido sua própria essência. Uma onda de emoções tomou conta dele enquanto a verdade se instalava como uma tara em sua alma. Isso não pode ser verdade. Não, eu não sou parte disso. Ponto. Ele olhou para Lucas, esperando apoio. Algo talvez o levantasse desse abismo. Mas Lucas estava parado, histericamente chocado. E então ele olhou para Fernando com os olhos cheios de medo. Você não estava lá quando tudo aconteceu, estava? Não fui eu quem perdeu. Fui você. A bruma voltou, envolvente. E enquanto tudo escurecia novamente, Fernando percebeu que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Algo que o conectava a Robson, a Lucas e àquela mulher enigmática. O que realmente acontecera na floresta, na noite fatídica, e o que a serra realmente queria dele. Enquanto esses pensamentos o consumiam, a bruma puxava tudo de volta, e Fernando teve que decidir: correr para a verdade ou sucumbir na ilusão, mesmo sabendo que cada escolha que fizesse poderia ter um preço terrível. Fernando estava paralisado. O peso das palavras da mulher se abatia sobre ele, como se a floresta em si estivesse aguardando sua resposta. O sussurro da neblina aumentou e o eco distante de Robson continuava a reverberar em sua mente, emaranhando-se com o desespero de Lu. Ele viu a frustração e a angústia nos olhos de Lucas, mas tudo pareceu se desvanecer quando um segundo grito cortou o ar, desta vez mais perto. Um estalo agudo, como se algo tivesse rasgado a própria realidade. A bruma ao redor deles começou a se contorcer e uma figura se materializou, quase como um pesadelo emergindo do nada. Era Robson, mas não era o Robson que Fernando conhecia. A pele dele estava pálida, olhos arregalados e um semblante que refletia pura desolação. Fernando! Ele gritou, a voz distorcida, como uma gravação danificada. Você não sabe, você precisa ouvir. O pânico tomou conta de Fernando. Ele queria correr, mas estava grudado no lugar. Lucas, ao seu lado, estava em um estado de frenesi, gritando para Robson. O que aconteceu com você? Robson avançou, mas a mulher colocou a mão no peito dele, como se impedisse que se aproximasse mais. Ele não pode sair daqui.
Não até que a verdade venha à tona, disse ela, a voz quase um sussurro. Fernando olhou para Robson, seu amigo, e a memória de uma infância cheia de risadas começou a se misturar com flashes de coisas que ele fora forçado a esquecer. No interior daquela bruma, uma imagem chocante surgiu. Um acidente. Um grito. Uma obscura verdade que o havia perseguido durante toda a vida. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Robson falou, agora um eco de uma voz familiar, mas tão estranha. Você foi o motivo, Fernando. O que aconteceu naquela noite? Pare! Fernando gritou, suas emoções explodindo em uma onda. Não faça isso! Não pode ser verdade. Mas tudo o que ouviu foi o riso distante, alto e cheio de desprezo. Ele sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Robson tinha desaparecido um dia, e de alguma forma ele estava conectado àquele evento terrível que havia perseguido suas lembranças. Lucas, cada vez mais agitado, levantou a mão. Fernando, não escute ele. Ele está manipulando você. A mulher olhou para Lucas e, em movimento ágil, estendeu a mão. Você não pode entender. Ele não está mentindo, mas vocês dois precisam decidir se vão enfrentar isso ou viver na mentira. Seus olhos profundos pareciam acender uma faísca de compreensão dentro de Fernando. Ele queria acreditar que poderia escapar, mas toda a sua vida havia sido construída em torno de segredos. E então, o que parecia um momento de revelação virou um desespero total. Robson, transformado em um espectro de dor, se virou e começou a correr de volta para a floresta. Você tem que vir comigo, Fernando, ele gritou, a voz perdendo-se na névoa. Não, Fernando gritou, mas algo dentro dele o empurrou para a frente. Os olhos da mulher eram como lâmpadas na escuridão. Você precisa escolher, Fernando. O que aconteceu não pode ficar oculto para sempre. A serra rugiu, como se estivesse cheia de vida, e tudo desmoronou novamente. Algo se moveu entre as árvores. Algo escuro começou a se arrastar para mais perto. Um uivo distante, um chamado que não poderia ser ignorado. Fernando sentiu o terror encher sua mente, puxando-o para a escuridão que o cercava. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Então, um clarão cortou a neblina, como um relâmpago na escuridão. A figura da mulher se transformou. Suas feições mudaram em um piscar de olhos. Em vez de um semblante familiar, surgiu uma máscara grotesca, uma descaracterização horrenda que parecia drenar a vida de tudo ao redor. Fernando recuou, o coração disparado. O que você é? Sou o que você teme. A voz agora era ameaçadora, reverberando pela floresta. Você não pode escapar do que fez. E Robson? Ah, ele não é quem você pensa. Lucas arregalou os olhos. Como assim? O que quer dizer com isso? A mulher mascarada gesticulou, e uma sombra se levantou atrás de Robson. Aquela figura distorcida tomou forma, uma versão distorcida de Fernando, mais velha. O olhar era repleto de dor. A verdade, Fernando. Nós somos as consequências das suas ações. Fernando sentiu seu mundo desabar. Tudo se acelerou. Ele olhou de Robson para a figura distorcida, e um nó se formou em sua garganta. Não pode ser. Sei, eu não fiz isso. Eu não sou culpado. A figura sombria sorriu com desgosto. Você esqueceu, não é? Você decidiu desviar o olhar da sua verdade. Mas nós estamos aqui. Sempre estaremos aqui.
Um grito de desespero ecoou pela floresta. Era a voz de Fernando, mas não era apenas sua. Parem! Ele implorou. O terror aumentou, e o vazio no seu peito se alastrou. Aquilo era um pesadelo. Ele estava preso em um ciclo de mentiras e sombras, do que ele não queria encarar. Do que ele tinha se tornado. Ele se lançou para frente, mas a bruma o envolveu, como se estivesse sendo consumido. Fernando, você não pode fugir! A mulher mascarada riu, e a escuridão ao redor começou a girar. Ele estava cercado, perplexo. Descubra quem você realmente é, ou se afunde nessa ilusão. Fernando olhou para Robson, ou o que restava dele, e depois para Lucas, cuja expressão era um misto de horror e compreensão. A bruma estava se fechando novamente, e um último eco de risada ressoou ao seu redor, como se todos estivessem esperando que ele decidisse seu destino. O que ele realmente era. E qual seria o verdadeiro custo da verdade? A neblina puxava tudo de volta para si, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. Fernando estava paralisado. O peso das palavras da mulher se abatia sobre ele, como se a floresta em si estivesse aguardando sua resposta. O sussurro da neblina aumentou, e o eco distante de Robson continuava a reverberar em sua mente, emaranhando-se com o desespero de Lucas. Escolha. A voz da mulher soava como um cântico sombrio, chamando-o a agir. Ele viu a frustração e a angústia nos olhos de Lucas. As sombras dançavam ao redor deles, criando um cenário aterrador. Robson deu um passo à frente, a expressão dele carregada de dor. Fernando, você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. A bruma parecia se encerrar ao redor dele, como se tentasse protegê-lo ou, quem sabe, aprisioná-lo. A figura da mulher, agora mais próxima, trazia uma presença que era ao mesmo tempo fascinante e terrível. A escolha é sua. Encare o seu destino ou continue se escondendo da sua verdade. Um frio intenso percorreu a espinha de Fernando. Você está falando como se eu devesse algo a vocês. O que eu não entendo. A questão ecoou como um grito. Ele sentiu como sua vida estivesse prestes a se desintegrar. Mas antes que pudesse formular mais palavras, um estalo reverberou pela floresta. Olhando para trás, Fernando viu uma brecha se abrir na neblina, revelando um caminho estreito e sombriamente iluminado. Vá, se você quiser saber, a mulher gritou, enquanto a bruma ao redor começava a se agitar. Algo se movia rapidamente nas sombras, algo que os observava. Robson sussurrou, quase desesperado. Não escute ela. Você não sabe o que a serra realmente é. A tensão no ar vibrava, como se algo prestes a se soltar. Então, a mistificação chegou ao auge. Uma explosão de luz sacudiu as copas das árvores. Fernando estremeceu quando a figura da mulher se contorceu e começou a se desfazer, como se tudo ao redor dela estivesse se fundindo. Ele piscou e, de repente, não era mais ela que estava ali, mas uma sombra obscura se enredando. Era um homem que apareceu bem diante dele. Alguém que ele reconheceu com um choque profundo. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Fernando, como um sussurro agonizante. O homem diante dele não era o que lembrava. Seus olhos carregavam uma dor tão profunda
que pressionou o coração de Fernando. Você finalmente viu, meu filho. A voz do homem era familiar e, ao mesmo tempo, estranha, como um eco de memórias esquecidas. A verdade da serra não reside na floresta. Está dentro de você. Não, não pode ser você! Fernando lutou para compreender. O chão sob seus pés parecia desmoronar, enquanto a memória de seu pai, perdido anos atrás, se confrontava com a realidade cruel de estar ali agora, naquele lugar macabro. Eu sempre estive aqui, escondido nas sombras da serra. A história de Robson, você não sabe. Seus destinos estão atados a algo muito mais terrível. Ele gesticulou para a bruma, que agora parecia dançar ao redor deles. Lucas estava em choque, incapaz de articular um som. Você está vivo! As palavras saíram como um sussurro, enquanto a floresta parecia pulsar com uma energia inquietante. A expressão do homem endureceu. Fernando, você precisa decidir. Voltar para o que você queria ser ou enfrentar a raiz do que realmente é. Eu não sou o que você pensou que era. A verdade tem um preço, e é hora de você pagá-lo. Fernando sentiu um nó na garganta, sua mente girando. Mas, pai, o que você quer dizer com isso? A respiração do homem estava pesada, e uma sombra de dor cruzou seu rosto. A noite de seu passado. Você estava lá. A serra não esquece nenhum de nós. Você é o que a serra realmente deseja. A verdade nunca é fácil de carregar. Um grito mecânico ecoou das profundezas da neblina. Eram as vozes de Robson e Lucas, chamando por ele ao mesmo tempo. O que isso significava? O que mais ele não sabia. Fernando estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo novamente. E a realidade que ele conhecia começava a se desvanecer, enquanto a floresta rugia em expectativa. A percepção da conexão entre ele, Robson e seu pai, tornou-se uma sombra que o envolvia completamente. O que a serra realmente queria? E o que aconteceria se ele não tomasse uma decisão? As perguntas echavam na mente, enquanto o caminho diante dele se tornava mais obscuro. Ele sabia que a resposta estava mais próxima do que jamais imaginou. Enquanto a bruma envolvia Fernando, ele lutava para entender as palavras de seu pai. A verdade está dentro de você. Ecoava em sua mente como um mantra. O chão parecia tremer, e Lucas, ao seu lado, mostrava-se cada vez mais apavorado. Por que você não me contou? Fernando gritou. Uma onda de raiva e dor se misturou em seu peito. O homem à sua frente, seu pai, era uma projeção do passado que se negava a desaparecer. Mas o que ele queria? Qual era a verdade? O ambiente começou a mudar. As árvores pareciam se inclinar, como se quisessem ouvir. A neblina dançava freneticamente, e o sussurro se transformava em um coro, um lamento coletivo que emanava da floresta. Você precisa saber o que realmente aconteceu naquela noite, disse o pai. Mas antes que ele pudesse completar, a sombra em torno deles começou a se agitar, revelando raízes e galhos que se contorciam como serpentes. Olhe! Lucas exclamou, apontando. A bruma se acumulava e, de repente, uma figura grotesca emergiu dela. Era Robson, mas ele não estava mais desolado. Ele parecia irado. Não como uma vítima, mas como um juiz. Suas feições estavam distorcidas, e em suas mãos
Havia uma lanterna que lançava uma luz fraca. Fernando, você não sabe de nada, gritou Hobson, sua voz ecoando na floresta, claramente alterada. Você acha que a serra se alimenta só de memórias antigas? Não. Ela vive do seu medo, da sua culpa. Os olhos de Fernando arregalaram. O que era aquela revelação? Ele sempre sentiu que era culpado pela perda de Hobson, mas agora a ideia de que a culpa era uma força primordial nessa floresta fria e sombria parecia insuportável. O que você quer dizer? Ele questionou, sentindo uma angústia crescente. Você não é apenas um mero camarada perdido, Fernando. Você faz parte disso. A serra se alimenta da sua dor e do que você não deseja confrontar. Hobson avançou, agora tão próximo que Fernando podia sentir o peso de suas palavras como um fardo. Mas a verdade que Hobson estava revelando se chocou com algo ainda mais profundo. Um lampejo de memória atravessou a mente de Fernando. Lembranças de uma noite em que ele havia feito uma escolha horrenda. A decisão de se afastar, de ignorar o que aconteceu. Naquela mesma noite, Hobson não havia apenas desaparecido. Eles brigaram. Você não poderia me ajudar, Fernando gritou. Você sempre se afastou. Você não estava lá quando precisei. E você também não estava, Hobson retorquiu. E por um momento, a luz da lanterna brilhou intensamente, quase iluminando a floresta, revelando rostos de outras pessoas que Fernando uma vez conheceu, todos com expressões de descrença. Eram seus amigos, pessoas que também tinham ligação com a serra. Cada um deles carregava uma verdade reprimida. Só então os sussurros se tornaram gritos. A serra ama a verdade, mas o medo a fortalece. A proximidade das vozes fez o coração de Fernando acelerar. Ele viu figuras estranhas emergindo da névoa. Rostos familiares, amigos de infância. Estamos todos perdidos, Fernando. Assim como você, disse uma voz conhecida, mas envolta pela neblina. Era uma amiga que ele havia perdido anos atrás. Sua expressão trágica. Nos tornamos parte da serra porque você não enfrentou seus demônios. Você tem que fazer isso agora. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir e Fernando ficou paralisado. O que se desenrolava era um ciclo sem fim, um jogo horrível que a serra estava jogando. Ele olhou para Hobson, que havia se tornado uma sombra de dor e raiva, e em um instante de desespero, Fernando fez uma escolha. Eu vou encarar a verdade. Não posso mais viver assim, gritou. Sua voz soou como um feitiço, e a neblina começou a se contorcer. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, algo mais se revelou. Um brilho intenso surgiu da lanterna de Hobson, iluminando um segredo que estava escondido há muito tempo. Fernando, cuidado. A verdade pode ser mais do que você consegue suportar. Lucas gritou. Fernando hesitou, seu coração disparando. O que estás prestes a descobrir poderia mudar tudo. E neste momento, o chão começou a tremer violentamente. Com um rugido ensurdecedor, um abismo se abriu abaixo deles. Fernando estava prestes a cair, mas sentado na borda da escuridão, o eco de vozes conhecidas preenchia seu ser. E a única certeza era que, ao encarar a verdade, ele arriscava perder tudo o que amava.
A bruma começou a se fechar. A luz da lanterna de Robson piscou e um grito de angústia ecoou atrás dele. Fernando sentiu sua garganta fechar. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente. Ele olhou para Robson, uma expressão de desespero em seu rosto. O que você quer dizer? Então, a bruma se agitou. Uma energia vibrante brotou das raízes que se contorciam na terra. Um trovão cortou o céu e a terra tremeu, as árvores se curvando como se estivessem se afastando de uma força maior. De repente, do meio da neblina, uma figura inconfundível surgiu. Era a mulher que havia falado com ele anteriormente. Mas agora, seu rosto estava distorcido, e ao invés dos olhos profundos, havia apenas sombras. Vocês não podem escapar do que são, ela gritou. O tom de sua voz era um eco de algo muito mais profundo. Uma realidade que Fernando não estava preparado para enfrentar. O pânico cresceu em seu peito. Vocês são as consequências da serra. Mas antes que pudesse entender, a lanterna de Robson brilhou intensamente, iluminando o caminho. Fernando, não olhe para ela, gritou, a voz desesperada. Mas era tarde demais. As palavras da mulher ecoavam cada vez mais alto, envoltas em um coro de vozes que Fernando já conhecia. As figuras nas sombras agora tomavam forma. Eram rostos que ele não via há anos. Amigos, conhecidos, pessoas que desapareceram de sua vida. Você nunca se importou com a verdade, uma voz feminina gritou. Era sua amiga de infância, aquela que sempre esteve ao lado dele antes de tudo desmoronar. Fernando sentiu um nó na garganta. Não! Não pode ser verdade! Ele estava cercado por todos aqueles rostos, e eles estavam furiosos. Ele se virou para Robson, buscando apoio, mas o terror nas expressões de todos parecia refletir um único sentimento comum. Culpa. Você sempre foi o covarde, Fernando, gritou um dos rostos. Desviou-se da verdade. O coro de vozes se intensificou, empurrando-o para trás. Ele sentiu o chão tremer novamente. Mas não era apenas a terra, era algo muito mais profundo. Como se a serra estivesse viva, faminta. Chega! Gritou Robson, segurando a lanterna. Fernando, ouça-me. A verdade é algo que você deve enfrentar, mas não da maneira que ela está apresentando. A lanterna de Robson, como um farol, começou a brilhar e, subitamente, tudo ficou em silêncio. A mulher se transformou novamente, sua forma se contorcendo até que se desfez em uma fumaça densa. Ao mesmo tempo, uma onda de dor atravessou Fernando. Ele sentiu algo quebrar dentro de si, não fisicamente, mas emocionalmente, como se todas as mentiras que construiu estivessem desmoronando. Em meio à dor, algo dentro dele estalou. Uma percepção evidente. A mulher não era apenas uma mensageira, mas uma guardiã, uma parte vital da conta. Ele olhou para ela, para a forma desmoronada no chão, e uma luz começou a irromper de seu peito. Você é a verdade. Robson riu, mas era uma risada sem alegria. Não é assim que funciona. Ninguém quer a verdade. Fernando estendeu a mão, buscando o que ele nunca queria ver. Então, neste momento de extrema revelação, uma cicatriz em seu corpo começou a arder.
Ele a tocou, e ao fazer isso, memórias começaram a fluir. Lembranças de um momento horrível da infância, algo que ele havia escondido muito bem. Uma briga, gritos, uma queda, a dor de uma vida inteira. A visão do passado começou a se formar diante deles. Ninguém tinha desaparecido. Eles estavam mortos por sua culpa. E a serra, ela se alimentava de sua dor, mas também da forma como ele havia abandonado aqueles que não podiam mais voltar. O eco de verdades não ditas ressoou. Ele tinha perdido sua amizade, mas perdeu muito mais que isso. Perdeu a si mesmo. Sentindo-se forçado a encarar a verdade, Fernando gritou: "Eu não posso ser o responsável por isso." Mas o eco voltava. Ele sabia que cada palavra que dizia agora conduzia a um abismo. A bruma se fechou mais uma vez, e quando ele olhou para Lucas, encontrou o amigo com lágrimas nos olhos. "Você não pode escapar, Fernando." Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, algo se quebrou em todos eles. Um rugido poderoso e aterrorizante irrompeu da floresta. As árvores começaram a oscilar violentamente ao redor deles, e com isso, Fernando percebeu a verdadeira natureza da serra. Era um ser, uma entidade que exigia mais do que eles estavam dispostos a dar. E com um último grito, tudo ficou escuro e silencioso. Fernando foi lançado para o chão, e quando começou a abrir os olhos, tudo o que podia ver era neblina. O que isso significava? Ele havia deixado tudo para trás, mas a verdade estava apenas começando a revelar seus segredos. Afinal, quem ele realmente era, e o que mais estava prestes a descobrir. Fernando estava cercado pela bruma, o coração batendo forte, ecoando em sua mente todas as verdades recém-reveladas. Ele olhou para o rosto apresentado pelo pai, um reflexo de dor e arrependimento. Mas antes que qualquer um pudesse falar algo, uma explosão de luz cortou o ar. A serra ruiu como um monstro acordando. Árvores balançaram freneticamente, e o chão sob os pés deles vibrou, como se a própria terra estivesse gritando. Por um segundo, Fernando se sentiu flutuar. Uma sensação de desorientação tomou conta, enquanto a bruma girava em torno dele. Ele viu os rostos conhecidos, suas expressões mudando de uma tensão preocupante para um horror. "Você finalmente voltou, meu amor." A voz dela era um eco profundo, como se estivesse chamando Fernando de volta a um lugar que ele nem sabia que existia. Todos os presentes sentiram a mudança no ar. A tensão passou a ser de confusão, misturada ao medo. "Quem é você?" Fernando perguntou, o peito apertando. A mulher sorriu, colocando um dedo nos lábios. "Você não sabe? Sou a verdade que você sempre evitou. O que teme se materializa na serra. Nós somos mais do que amigos, mais do que algo que você se lembrou. Somos alma e destino." As palavras dela foram como um feitiço, abrindo as portas de memórias enterradas. E de repente, uma memória tomou forma, de uma conexão profunda entre eles, risadas perdidas no tempo, segredos sussurrados nas sombras. Fernando congelou. "Não, isso não pode ser verdade. Sim, você me abandonou por causa do medo, mas a serra nunca deixou de reclamar aquilo que lhe pertence." A mulher estendeu a mão. Nesse instante, a realidade começou a se romper. A floração de poder que a mulher emanava criou uma fissura no ar, revelando vislumbres de um passado doloroso
que ele não queria enfrentar. Pai! Ele gritou. De repente, a conexão entre ele e a mulher se intensificando na presença de seu pai. Fernando viu os olhos do pai brilharem com dor. Ela não pode ser. A verdade sobre você e ela é horrenda, meu filho. Mas a presença dela não se abalou. Ops, papai. A verdade nunca foi fácil, não é mesmo? Chegou a hora de Fernando entender que essa história o envolve muito mais do que você pensa. Ela sorriu com um prazer maligno, girando para enfrentar Fernando mais uma vez. Você é a razão da sua dor, Fernando. O que você faz com isso agora? Foi como se um raio houvesse atingido o coração de Fernando. As peças finalmente se encaixaram. Ele se lembrou de algo horrendo que havia feito. Não apenas de uma amizade perdida, mas de um amor eclipsado. Uma escolha que o manteve distante de seu verdadeiro eu. Então a serra gritou, e a figura da mulher se contorceu em um espetáculo de luz e sombra. Os rostos conhecidos dobraram-se em expressões de desespero. Fernando queria correr, mas um enorme pesadelo se formou diante dele. Não, não pode ser. Você me deixou para morrer. Eu nunca quis isso. E enquanto tudo começava a desmoronar novamente, a visão da mulher se intensificou até que seus olhos refletiam cada uma de suas memórias. Ele notou que Lucas estava em pânico, agarrando a mão de Robson, os rostos deles desencadeando uma tempestade de emoções. Por favor, Fernando, diga-me que isso não é verdade, Lucas implorou, enquanto o tráfego de imagens tomou a mente de Fernando. Um turbilhão de amor, traição e arrependimento. Brota aquele nó na garganta, a sensação de que a verdade sobre seu passado estava prestes a cair em um abismo sem fundo. E no meio do grito da serra, ele percebeu em uma fração de segundo. Não era apenas a dor que ele estava enfrentando, mas uma revelação devastadora que mudaria tudo ao redor dele. Fernando cerrou os punhos, seus olhos fixos em duas realidades: aceitar a verdade ou sucumbir ao caos. A serra rugiu como se estivesse esperando, e no fundo de sua alma ele sabia que a escolha que faria poderia significar a ruína. Não. A verdade dançava diante dos seus olhos, e aquela mulher, agora em sua forma verdadeira, se tornava uma encarnação de tudo o que ele temia. A serra rugia em uma sinfonia sombria, como se estivesse exigindo sacrifícios. Você se esqueceu de nós, a mulher exclamou, seus olhos incendiados com uma luz sobrenatural. Fernando sentiu seu coração acelerar. As memórias estavam prestes a desmoronar. Ele não podia mais ignorar a dor que carregava. Não, não sou eu, ele sussurrou, tremendo. Mas seu pai, lá atrás, gritou. Você é parte disso, meu filho. Assim como todos nós. Um turbilhão de emoções tomou conta de Fernando, como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. Com um gesto, a mulher revelou memórias que pareciam ganhar forma na bruma. Ele viu imagens de momentos em que falhou, de risadas que se transformaram em lágrimas. O dilema de sua vida disparou à sua consciência: viver na verdade ou permanecer na ilusão. Se a serra te consome, você precisa libertar-se. Robson gritou, sua voz ecoando como um alerta. Neste momento, a lanterna de Robson brilhou, cortando a escuridão, e as sombras que haviam cercado Fernando começaram a se dissipar. A conexão com suas memórias mais sombrias se intensificou. E naquele instante, Fernando fez a escolha. Eu escolho enfrentar. Sua voz soou firme e clara,
ressoando na floresta. A neblina se agitou. O chão sob seus pés tremeu. E as vozes familiares gritaram em uníssono, misturando-se em uma devolução acústica. Ele sentiu uma força emergente, uma energia pulsante. A figura da mulher se contorceu, e seu sorriso se transformou em um olhar de determinação. Então enfrente suas dores, Fernando. Encare a verdade. E assim, tudo ao seu redor explodiu em um brilho ofuscante. O ar se encheu de uma luz que não era apenas física, mas uma liberação. Fernando sentiu cada lágrima que havia derramado, cada riso que se transformara em tristeza, e, finalmente, a coragem que nascera do perdão. A serra começou a tremer, e naquele exato momento, todos os rostos conhecidos começaram a brilhar. Seus amigos, seus amores, cada um deles dando um passo à frente. Estamos com você. Então, uma explosão luminosa ofuscou tudo. As sombras que cercavam a serra finalmente se dissiparam, revelando uma clareira, onde a luz brilhava intensamente. A neblina se retirou, e o silêncio retornou, mas um silêncio confortante, como um abraço quente. As memórias gravadas, as verdades enfrentadas, tudo parecia finalmente se encaixar. Fernando olhou para Robson, que sorria com alívio. O eco de seu pai ainda pairava presente, mas agora com um tom de aprovação. Você vem... Mas, enquanto a clareira se iluminava, uma sombra familiar surgiu no horizonte, lembrando-o de que a luta pela verdade estava longe de acabar. A serra tinha suas próprias regras, e enquanto ele as aceitava, sabia que ainda haveria desafios pela frente. E com tudo isso, as palavras ecoaram em sua mente. Nós somos os guardiões das verdades que precisamos enfrentar. A história continua, e o chamado à aventura nunca é realmente terminado. Agora, se você ficou arrepiado, se emocionou, eu preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal. Você não pode perder as histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama estes enredos. Eu quero saber o que você pensa. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Sua parte-se.